Pronto? Então, boa noite, pessoal. Eu não sei se todos estavam nos outros encontros que eu já participei desse projeto da Bruna. Mas meu nome é Thais Lene, eu estudei com a Bruna na pós-graduação, eu sou pedagoga, fiz o mestrado e o doutorado em educação, quando a gente se conheceu. E depois de muitos anos, quando eu fui mãe, eu estudei também, fiz uma pós-graduação sobre inteligência parental, que é para trazer um pouco dessa questão mais de comportamento, da disciplina positiva, que está mudando um pouco essas nomenclaturas, né, por conta de todas as interpretações que vêm sido trazidas em relação a isso. Então, algumas pessoas estão chamando de disciplina positiva, outros de educação respeitosa, enfim, são formas, então, ideias, né, de formas mais respeitosas na educação de crianças. E aí a gente trata não só a questão da educação de crianças em casa, né, quando a gente pensa da orientação, na orientação parental mesmo, que vem chegando em muitas redes de ensino até, essa parceria com as escolas, mas também a gente tem muita literatura que vê, então, essa questão dos comportamentos desafiadores também na escola. Então, trazendo amparato não só para os pais, mas também para professores, enfim, qualquer profissional que lide com crianças. E aí, por que eu estou falando sobre essa minha extra formação? Porque hoje eu venho falar um pouco com vocês sobre isso, né? Sobre como a gente ia para esses comportamentos, que aí eu vou trazer a nomenclatura comportamentos desafiadores, e a gente vai falar um pouco sobre esse nome também. Então, como que a gente lida com esses comportamentos que são desafiadores para nós adultos, os comportamentos das crianças também nas escolas. Mas para a gente começar, antes de eu compartilhar o slide aqui, eu trouxe para vocês uma leitura de leite para a gente começar a nossa noite, né? Já não é mais dia. Desse livro aqui, ó. O Coelho Escutou. Eu confirmei com a Bruna que eu não tinha contado para vocês ainda. Esse é um encontro que eu já tinha preparado há alguns meses, né? A gente não conseguiu se reunir quando era para ter sido, ele no final de junho. Então, hoje eu venho e aí eu trago essa leitura para vocês aqui. Alguém já conhece? Não? Não mesmo? Alguém abriu o microfone, não? Então, vamos lá. A ideia, né, desse livro é a gente começar um pouco esse assunto olhando não só para comportamentos, mas também para sentimentos, e não só de crianças, mas de todas as pessoas, do ser humano em geral, tá? Porque quando a gente estuda sobre comportamento, sobre desafios de comportamento, a gente vai perceber que eles não só cabem para as nossas crianças, mas eles também cabem para nós mesmos. Então, a gente precisa olhar para a gente primeiro, para depois a gente conseguir entender um pouco dessas crianças, tá? Então, o título dessa história é O Coelho Escutou. Um dia, Vitor resolveu construir algo. Alguma coisa que fosse nova para ele. Alguma coisa que fosse muito especial para ele. Ele estava muito empolgado e muito entusiasmado. Ele queria realmente uma coisa que fosse incrível. E ele estava muito orgulhoso do que ele tinha conseguido. Era uma coisa grande, era uma coisa muito nova. E ele tinha conseguido. Mas, do nada, algo aconteceu. E tudo que ele tinha construído
foi para o chão. Tudo desabou. E um vazio para ele ficou. A galinha foi a primeira a ficar sabendo do que tinha acontecido. Ela viu Vitor encolhido, olhou e resolveu ajudar. Que pena, disse a galinha. Sinto muito, sinto muito, sinto muito por isso ter acontecido. Vamos falar sobre isso. Isso, vamos falar, vamos falar, vamos falar, vamos falar agora. O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? A galinha estava desesperada, ela queria muito ajudar Vitor. Mas Vitor não estava com vontade de falar. Então, a galinha foi embora. Em seguida, veio o urso. O urso também queria ajudar Vitor. Ele viu o que tinha acontecido. Que horrível que aconteceu hoje! Eu aposto que você está muito bravo, disse o urso. Vamos gritar juntos! O urso estava realmente furioso e ele queria muito que Vitor também ficasse furioso com ele. Mas Vitor não estava com vontade de gritar. Ele até se assustou com aquele grito todo que o urso trouxe. Então, como o Vitor não quis gritar, o urso foi embora. Bravo, porque ele queria ajudar a resolver. O elefante foi o próximo a aparecer. Ele sabia exatamente o que fazer. Tum, tum, tum. Eu posso consertar isso, disse o elefante. Ah, mas nós precisamos lembrar exatamente como as coisas eram. O elefante, ele tinha uma memória muito boa. E ele queria lembrar, ou melhor, ele queria que Vitor ajudasse ele a lembrar como é que tudo aquilo estava construído. Só assim ele poderia resolver. E o elefante, então, começou a pegar as peças, encaixar, empilhar de todas as maneiras, mas ele não sabia. Quem precisava lembrar era que tinha construído. Mas Vitor não se lembrava. E ele também não queria se lembrar naquele momento. Então o elefante foi embora. Ele queria ajudar, queria muito, mas não deu. E assim, um a um, os bichos apareceram, todos com boas intenções, querendo muito ajudar Vitor a resolver aquele problema que estava causando muita tristeza em seu coração. A hiena apareceu e veio com uma ideia muito engraçada. Vamos rir disso tudo, já que caiu mesmo. Mas Vitor não parecia querer rir. O avestruz, então, teve uma ideia melhor. Vamos nos esconder e fingir que nada aconteceu. Assim, não vamos sentir nada. Esconda-se, esconda-se comigo, esconda-se. Mas Vitor não queria se esconder também. A mamãe canguru veio querendo organizar a bagunça. Que bagunça, chegou a mamãe canguru dizendo. Vamos jogar isso tudo fora. Isso, vamos jogar fora. Outro dia a gente faz de novo. Mas Vitor não queria que suas peças fossem jogadas fora. Então veio a cobra, muito vagarosamente, encostando. Vamos
brigar com outra pessoa? O que você acha? Talvez empurrar alguém? O que você acha? Mas Victor também não queria brigar com outra pessoa. Ele não estava com vontade alguma. Então, todos os bichos que vieram ajudar foram embora, um a um. E Victor ficou sozinho novamente, com toda a tristeza que enchia o seu coração. Quieto, Victor não percebeu que mais alguém estava se aproximando. Era o coelho. Ele foi chegando cada vez mais perto. Cada vez mais perto. Até que Victor sentiu a presença dele. Ele encostou bem devagar e ali ficou. Juntos ficaram em silêncio. O coelho não disse nada. Até que Victor disse: "Por favor, fique comigo." E o coelho escutou. O coelho escutou e Victor falou sobre tudo o que tinha acontecido. O coelho escutou e Victor gritou muito bravo. O coelho escutou e Victor se lembrou exatamente como ele tinha feito todo o seu castelo. O coelho escutou e Victor também riu. Porque, caiu, tudo bem. O coelho escutou os planos de Victor também para se esconder. Para jogar tudo fora. E também para brigar com alguém, se alguém aparecesse. Por tudo isso, o coelho não foi embora. Ele apenas escutou. E quando chegou a hora, o coelho escutou os planos de Victor de construir tudo novamente. "Mal posso esperar", disse o menino. "Vamos! Vai ser incrível." Então, ele imaginou tudo que ele poderia construir novamente. E acabou. Gostaram? Alguém quer falar alguma coisa? Tem muitos corações, eu vou achar que vocês gostaram. Ninguém tá falando nada, mas tem muitos corações. Por que eu escolhi essa história, né? Alguém abriu? Eu, Mila. Mila, fala, Mila. Rapidinho, só fiquei pensando enquanto você estava contando a história, né? De quanto que voltei para a sala de aula agora, recentemente, né? Eu estava na gestão por muito tempo e agora eu voltei para a sala de aula. E aí eu fico pensando o quanto a gente deixa de ser coelho, né? No dia a dia com as crianças, por conta de um milhão de coisas lá na escola que a gente tem para fazer, e de cobranças que a gente também cobra das crianças, então, quanto a gente deixa de escutá-las. Foi isso que eu fiquei pensando na hora que você estava lendo. E aí me deu uma tristeza. Essa é a ideia, né, Mila? Porque com todas as boas intenções, isso na nossa vida, né, de uma forma geral, com muitas boas intenções, às vezes a gente quer resolver ou a gente quer fazer algo que não é exatamente o que aquele algo precisa. Isso pode ser uma criança, pode ser um companheiro, né? Pode ser um amigo. Então, a gente precisa muito exercitar
que a gente chama de escuta empática, né? O que que é isso? É a gente simplesmente ouvir o que o outro tem a dizer. E muitas vezes, né, ainda mais quando a gente lida com crianças, né, com comportamentos desafiadores, aí a gente pensa em o que a gente chama de indisciplina, ou o que a gente chama de birra, né, para crianças mais novas, que muitas vezes a gente não pergunta para a criança o que aconteceu, né, a gente não consegue partir desse pressuposto, e muitas vezes, tá? Muitas vezes a gente consegue, mas a reflexão é para a gente mesmo fazer isso, perguntar quando for necessário, mas também, às vezes, não dizer nada. Às vezes, só observar e tentar entender para esperar um momento melhor. A Viviane está falando, é com a gente? Será ou está aberto? Vocês estão ouvindo ela? Estão ouvindo ou não? Está ouvindo, Bruna, a Viviane falando? Não tá saindo voz, só tá o ruído. Ah, tá. Então, talvez não seja fala. Eu vou ir abrindo, então, eu vou compartilhar com vocês os meus slides. Comportamento, esse daqui. Para a gente falar um pouquinho sobre isso hoje. Ver se entrou. Acho que ele está aberto aqui. Aí. Tá dando para ver? Tá Sim? dando sim. Então, tá bom. Ó. Então, deixa eu já começar, né? Mostrar minha tela mesmo assim. Aí, agora sim. É que não estava aparecendo para mim. Deixa eu pôr o picture in picture aqui. É uma belezinha esse picture in picture, né? Eu aprendi com alguém, adivinha com quem? Aí, eu quis contar a história primeiro sem abrir, né? Porque acho que fica melhor para mostrar o livro. Então, vamos lá. Ó, a nossa programação. Deixa eu ver se ele passou para o próximo. Para mim, passou. Então, a gente, né? Eu trouxe essa leitura para vocês. Vocês podem, não sei se vocês têm, né? Fácil esse livro. Ele é uma tradução para o português, mas é fácil encontrar. Para trabalhar não só com adultos, mas também com as crianças, né? Porque ele traz alguns elementos lúdicos para a gente levar para o universo infantil, para também levar eles a pensarem um pouco sobre essas questões. E aí, nosso planejamento aqui, né, que a gente está fazendo agora, nós vamos falar um pouco sobre comportamento infantil. Eu sei que vocês já tiveram, né, encontros para falar sobre os valores morais, sobre os tipos de sanções, acho que tudo isso já apareceu. Então, agora, eu trouxe um pouco de uma visão mais voltada para a parentalidade mesmo, quando a gente pensa nas neurociências, no funcionamento cerebral da criança, então, para ter uma visão um pouquinho diferente, né, complementar, quando a gente olha para comportamento infantil ou comportamento adulto mesmo, a gente vai perceber. E aí a gente vai falar sobre as trilhas do comportamento, que eu acho que o núcleo da nossa conversa hoje, e eu trouxe algumas estratégias práticas para adultos exercitarem com crianças e também para vocês fazerem com as crianças, se vocês verem sentido nisso, tá? E aí, ao final, a ideia é que a gente converse um pouco sobre os próximos encontros, porque no nosso planejamento, hoje seria para nós falarmos sobre a matemática. Só que o que aconteceu? Como nós não tivemos esse encontro em junho, esse encontro caiu para cá, né, para a gente falar sobre essa questão de comportamento, de comunicação não violenta, que vai aparecer nas estratégias.
E aí, as áreas do conhecimento vão ser passadas para os próximos encontros que nós temos aí. Nós temos mais 3, 23/9, 21/10 e 25/11 agendados. Então, aí no final, a gente traz a proposta para vocês se organizarem para os próximos encontros, que a ideia é que ele seja um pouco mais interativo, que vocês tragam um pouco mais de prática para a gente conversar aqui, tá bom? E aí, vamos lá. Para a gente começar a falar, né, dessa inteligência parental, e aí a inteligência parental pensando em pais ou qualquer adulto que lide com crianças, tá? Então, ele tem esse nome de inteligência parental, porque a literatura traz, assim, mas a gente pode levar a qualquer profissional que lide com crianças, pode ser um enfermeiro, né, que vá fazer qualquer tipo de intervenção médica em uma criança, um que dê vacina em um posto de saúde, um pediatra que atenda uma criança, um professor em sala de aula, enfim, qualquer profissional que tenha contato com crianças. Então, a gente pensa, né, nessa amplitude quando a gente pensa em inteligência parental. E o que é essa inteligência parental? É como que se quando a gente nos colocasse nesse lugar, ou enquanto pais, ou enquanto qualquer profissional que lide com crianças, a gente precisasse, fosse necessário, que a gente desenvolvesse uma nova inteligência, que não vem com a gente pronto, né? E talvez vocês, quando se olhem enquanto pais ou mães de crianças, ou enquanto professores mesmo, quando se colocaram a primeira vez em uma sala de aula, muitas vezes faltou repertório para lidar justamente com relações, com as relações entre as crianças e com as relações entre adulto e criança, quando a gente pensa especialmente, eu estou falando aqui dos comportamentos desafiadores, mas qualquer comportamento que fuja, né, do que é esperado pelo adulto, e aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, para que eu consiga fazer, construir, né, essa inteligência parental, ela se sustenta em 3 pilares. Aí a gente vai imaginar uma mesinha com 3 pés. Então, um desses pés é o conhecimento, o outro é o autoconhecimento e o outro é o relacionamento. O que é isso? O conhecimento é uma coisa que a gente já está fazendo aqui juntos, desde o começo dos nossos encontros, que é justamente a gente estudar, né, sobre a criança, sobre o desenvolvimento infantil, sobre como essa criança aprende, como ela se desenvolve, né, as particularidades aí das crianças de forma geral, que seria, então, o conhecimento que eu vou ter sobre desenvolvimento, o que eu posso esperar de cada fase, né? Eu posso esperar que uma criança de 2 anos não atire brinquedos? Eu posso esperar que criança de 1 ano não morda o amiguinho? Entende? Então, são expectativas que às vezes são irreais quando a gente pensa em desenvolvimento infantil. Ah, então a gente vai deixar a criança morder todo mundo? Não é bem assim. A gente vai ajudá-la nesse caminho para que ela consiga, então, fazer outras construções, mas respeitando as necessidades que ela tem enquanto desenvolvimento também. Então, isso é conhecimento. O autoconhecimento é a gente, enquanto adulto, se conhecer. Por que isso, né? Porque quando a gente está em relação com uma outra criança ou com uma outra pessoa, a gente precisa entender exatamente como é o nosso manual de instruções, tá? Às vezes, a gente escuta, né, de forma informal por aí, algumas pessoas dizendo, a criança não vem com manual de instruções, né? Meu filho não vem com manual de instruções, meus alunos, qualquer criança que seja. Mas eu preciso dizer para vocês que sim, crianças, todo ser humano vem com manual de instruções, não é um manual impresso, mas é um manual que nós não conseguimos ler ainda, porque a gente não consegue acessar esse conteúdo por meio de uma linguagem que a gente já saiba, já tenha compreensão. E como é que a gente faz para ler esse manual de instruções? Nós precisamos estudar. Nós precisamos buscar conhecimento.
Então, o resolver, né, dos comportamentos desafiadores, se eu fosse terminar agora a nossa fala, seria assim: se você tem dificuldade de relacionamento com criança ou com crianças, você precisa buscar conhecimento para que isso seja sanado. Então, conhecimento sobre a criança e o conhecimento sobre você. Porque no seu manual de instruções vai estar exatamente escrito quais são os seus gatilhos de estresse, coisas que estressam você, né, os seus limites, coisas que te acalmam, por outro lado, os gatilhos acalmadores. Então, esses detalhes ajudam a gente a lidar com essas situações que não estão ao nosso alcance, que acontecem, mas a gente precisa saber, não, para mim funciona melhor dar um tempo, eu preciso me afastar. Não, para mim funciona melhor falar sobre isso. Para mim funciona melhor gritar. Para mim funciona melhor, que eu não vou gritar com alguém, mas eu posso ir em algum lugar e cantar uma música alta. Para mim funciona melhor rir. Eu preciso me divertir para me acalmar. Então, por isso que eu trouxe também essa história, para a gente pensar um pouco na gente e entender exatamente as nossas limitações e também as coisas que são positivas. Não, para mim, isso é muito fácil, porque eu me acalmo assim. Eu respiro e fico calma. Eu uso aromaterapia e fico calma, sabe? E pode ser que outra pessoa com aromaterapia vai ficar muito nervoso, muito estressado com o cheiro. Então, a gente precisa se conhecer para entender, e muito desse autoconhecimento passa pela questão sensorial, que é uma outra conversa que a gente pode ter em outro momento, se for interessante para vocês, tá? E aí, o terceiro dos pilares da inteligência parental, então, é o relacionamento. Então, como me relacionar com essa criança? Desde que eu tenha o pezinho do conhecimento, do autoconhecimento, aí eu posso, sim, buscar estratégias que existem, que eu trouxe para vocês, algumas, para, então, me relacionar de uma forma mais respeitosa, já que eu conheço a criança, conheço o que se esperar, me conheço também o quanto eu consigo avançar nisso, tá bom? Vocês podem me parar qualquer coisa, tá? Eu vou ir seguindo. E aí, entendendo o comportamento, né? O que é um bom comportamento? O que é uma criança que se comporta bem? É que aqui já tá aparecendo todos as palavrinhas aqui. Não consegui passar. O que é um bom comportamento? Não? Vou falar o que eu acho que eu tenho escutado por aí, tá? Normalmente, o bom comportamento é a criança que não reage muito negativamente ao que o adulto oferece. Ou seja, a criança que obedece, tá? É o obedecer. E o que é o comportamento desafiador? É a criança que faz o contrário. Que você espera que ela fique sentada e ela levanta. Você espera que ela fique em silêncio e ela grita. Você espera que ela colabore e ela não colabora. Então, o comportamento da criança, ele está muito mais orientado pelo que o adulto espera dele, mas não do que o que ele pode oferecer enquanto comportamento e o quanto ele dá conta de oferecer naquela fase tipo, do comportamento dele, do desenvolvimento, tá? Então, quando a gente pensa no termo, eu coloquei birra aqui, né, porque a gente tem também crianças, educadores no segmento de educação infantil, que a gente escuta muito mais essa palavra, né, com crianças menores, mas a gente sabe que a birra vai aparecer, sei lá, até adulto que faz birra, mas a birra não só como um comportamento ruim, né? Mas por que eu trago o comportamento desafiador? Porque eu penso, né, e dentro da teoria que eu sigo, que a teoria que traz a inteligência parental, é pensar em tudo que aquela criança sente e expressa. Ou ela pede, ou ela exige, ou ela necessita. É uma birra. Né? A criança está cansada, está fazendo birra. A criança está com fome, está fazendo birra. A criança não está sendo atendida, essa atividade é muito difícil para ela. O que ela faz? Birra. Ou a atividade é muito fácil, faz o quê?
birra. A criança não está conseguindo ficar parada no lugar porque ela precisa de movimento. O que ela faz? Birra. Então, a gente precisa tirar esse rótulo e olhar como comportamento. E como que a gente faz isso, né? Para a gente lembrar sempre dessa metáfora, a gente usa essa metáfora do iceberg, do comportamento. O que é isso? O iceberg é uma pedra de gelo, né? Acho que todo mundo sabe o que é isso, que ela fica, uma grande parte dela submersa, né? Tá embaixo da água, e a pequena parte aparece lá em cima. Não sei se vocês lembram daquele filme Titanic, que, né, bateu em uma pedra dessa, gigante, de gelo, para vocês saberem o que é. E quando a gente compara o comportamento com essa imagem, né, qual que é a ideia? De que o que está aparecendo fora da água, que é a parte menor da pedra de gelo, é o comportamento que a criança externaliza para a gente. Só que por trás desse comportamento existe uma necessidade, e é nisso que a gente vai focar. E a necessidade é a parte muito maior do gelo que está ali, certo? E é nisso que a gente precisa olhar. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai mudar a nossa forma de olhar para o comportamento. Então, se a gente quer lidar com o comportamento infantil, o que a gente vai fazer? Tirar o foco do comportamento. Parece não ter sentido, mas é nesse caminho mesmo que a gente vai seguir quando a gente pensa nessa educação respeitosa, tá? E aí, o que a gente precisa entender antes, então, complementando o que eu já disse? Então, conhecer características do desenvolvimento, deixa eu pôr vocês aqui para eu poder ver o que está escrito. Como o corpo da criança funciona, que aí a gente vai falar um pouco dessa questão da neurociência, para entender essa questão cerebral mesmo, o que acontece nesse momento, e a forma como a gente, então... Peraí, ele saiu. A forma com que a gente interpreta esse comportamento. Então, para a partir disso, a gente saber como a gente deve agir, tá? Deixa eu passar. Então, para entender o comportamento, a gente tem que tirar o foco do comportamento, como eu já disse. Então, a gente vai pensar o que essa criança está sentindo, o que ele está precisando, ele está frustrado, ele está triste. Então, a gente vai ir muito mais no viés do trabalhar com sentimentos, que é uma coisa que eu imagino que vocês já façam, para pensar nessa questão do comportamento. Então, o comportamento visto agora como uma necessidade, uma comunicação de uma necessidade não atendida, ou a comunicação de uma necessidade de algo, de uma habilidade de vida que a criança precisa aprender, tá? Então, são duas coisas, duas necessidades aí. A comunicação de uma necessidade não atendida, pode ser emocional, né? Enfim, pode ser social, pode ser de muitas naturezas, mas também pode ser uma necessidade de aquisição de um conhecimento mesmo, de uma habilidade de vida, de uma forma de relacionar-se que a criança ainda não sabe como fazer. Então, eu coloco esse óculosinhos aí para vocês pensarem sempre assim, a gente tem que mudar as nossas lentes, a nossa forma de olhar. Se a gente ainda tem a lente, né, tradicional, como era antigamente, que se via o comportamento como uma coisa ruim, como má educação, mas agora a gente vai tentar olhar, eu convido vocês para olharem a partir de agora, quando existiam esses comportamentos mais desafiadores, como uma necessidade. O que esse comportamento está me comunicando? Essa criança está tendo comportamentos, é claro, a gente vai pensar em comportamentos que acontecem mais vezes, né? Porque às vezes acontece um dia, outro, mas então está comunicando que aquele dia não está bom para aquela criança ou para aquele adulto. Mas pensar, o que está me comunicando? A gente tem que olhar para esses comportamentos com olhos de pesquisador mesmo, né? O que essa criança está querendo? O que ela está precisando? Que ela não sabe me dizer ainda. Ela não consegue me dizer, olha, eu estou com o meu tanque bem vazio aqui de atenção. Eu estou com uma questão com amizades muito difícil para mim aqui nessa escola e por isso eu reajo assim.
Eu não me sinto aceito nesse grupo, então por isso eu me comporto assim. Então, são interpretações que a criança não consegue fazer sozinha, que a gente precisa ter esses olhos para entender, tá? E por que será que muitas vezes, tá? Não quer dizer que aconteça com vocês também, mas isso muitas vezes acontece. Muitas vezes nós acabamos agindo mal. O que é o agir mal, né? É não olhar para aquele comportamento do mesmo jeito que a gente olha para o erro, como uma oportunidade de aprendizagem. Às vezes a gente grita, às vezes a gente humilha, às vezes a gente ridiculariza, sem ter a intenção, mas às vezes isso acontece. A gente sabe que muitas vezes acontece, infelizmente, em salas de aula. Então, para a gente trazer essas questões, né, para a nossa consciência também. Então, por que isso acontece? Porque o adulto faz isso de propósito? Não. Eu tenho aqui alguns pontos a gente pensar. Falta de conhecimento, de repertório. De repente, aquela pessoa não sabe como lidar, né, com mesmo o comportamento infantil. Ou a questão da situação escolar, eu escrevi assim, mas eu trago, assim, situações precárias de trabalho, né, que as pessoas, às vezes, eu sei que existe muito isso, mas que às vezes as pessoas se aproveitam, tá? Não é num mau sentido, mas é porque não ajuda. A situação às vezes não ajuda e a pessoa desiste, desanima, né? E acaba, não, mas é porque aqui é muito ruim, mas é porque eu ganhei muito pouco, mas é porque olha como que tá essa escola, e aí acaba também não indo muito para esse lado mais respeitoso, e a questão também do autoconhecimento, porque se a gente não estiver bem com a gente mesmo, não se entender, pode ser que a gente exploda com muita mais facilidade com as crianças. Então, se, por exemplo, eu tenho uma questão auditiva, sensorial auditiva muito forte, eu preciso cuidar muito disso, porque às vezes o barulho das crianças pode me deixar muito na trilha vermelha, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, tá? Que é a explicação que é a mesma nos dois casos, tanto nos casos da criança, quando a criança explode, tem algum tipo de comportamento desafiador, mas também o adulto, quando os adultos também explodem e têm comportamentos desafiadores, tá? Aí, passo para o próximo. Isso. O que a gente precisa entender, né? Quando a gente olha para a criança, a gente precisa saber, ter esse conhecimento de que existe uma parte do cérebro da criança que seria responsável por regular essas emoções que não está pronta ainda, tá? Então, eu trouxe meu cérebro aqui para mostrar para vocês, que é essa parte frontal do cérebro. Ela regula, é o lobo pré-frontal. Ele regula as emoções, mas o que acontece? Quando a gente nasce, a criança, o cérebro, ele cresce de baixo para cima, né, e de dentro para fora. A criança não nasce com a estrutura cerebral toda formada. E aí a gente sabe que cada uma dessas cores aqui do nosso cérebro, ela é responsável por uma função do nosso corpo, né? E a de regular as emoções é essa partezinha aqui, que é a última quase a se formar. A parte física mesmo dela, ela é quase a última a se formar. Aí o que acontece, né? O nosso cérebro está crescendo de baixo para cima e de dentro para fora, e uma das primeiras coisas que ele traz, né, é essa parte de dentro aqui, que é o nosso sistema límbico, que é onde ele traz as emoções para a gente, mas não traz a regulação das emoções. Então, veja, as crianças, quando elas são ainda pequenas, elas já têm as emoções, porque, olha, o cérebro, ele já está fazendo essa produção, mas ela não tem a peça para regular, para dar conta dessas emoções. Então, o que acontece é que a criança, eu coloquei de vermelho aí embaixo, ela tem reações muito corpo-cérebro, porque nós temos, nas nossas reações do nosso corpo, dois tipos de reações. As reações cérebro-corpo, que a gente pensa em algo primeiro, e aí a gente faz,
Então, eu pensei, ó, eu acho que eu quero falar sobre isso, eu vou pegar ali o meu cérebro para mostrar para elas, que eu já deixei aqui, e vou mostrar. Outro tipo de reação que a gente tem é a reação corpo-cérebro, que a gente não pensa, a gente só reage. Então, por exemplo, sei lá, eu tô aqui com vocês e de repente passa um vulto aqui na minha janela. Aí eu, ai, tomo um susto. Ai, gente, desculpa, é que passou alguém aqui, fiquei assustada. Então, eu reagi, tomei um susto e depois, né, pensei e percebi o que estava acontecendo. Então, a criança, predominantemente, ela tem reações corpo-cérebro. Quando a gente pensa em funcionamento mesmo, tá? Neurológico. O que isso significa? Ela reage antes de pensar sobre aquilo, né? A gente tem até... uma vez eu assisti uma palestra de uma pessoa que trabalha com isso, e ela contou assim, né, que a filha dela sempre batia na escola, sempre batia, 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 né? E aí ela, gente, mas o que eu faço, né? Que ela bate muito na escola. Aí ela foi conversar com a criança um dia e tentou perguntar para ela por que isso acontecia, né? Muitas vezes esse tipo de pergunta não vai ser uma pergunta boa, porque a criança não sabe por que ela bateu. Porque ela não decidiu bater, ela simplesmente reagiu. Alguma coisa que não agradou aconteceu e ela reagiu. Então, ela reagiu e depois veio para a consciência, né, para a questão mais cerebral. Mas a filha dessa pessoa, ela falou assim, mamãe, é que a minha mão é muito mais rápida do que a minha cabeça. É muito mais rápida do que o meu pensamento. Então, eu não consegui me segurar. Ela é muito mais rápida. E o que significa isso? É isso mesmo, né? Às vezes a criança não consegue fazer essa explicação. Porque ela reage e ela não está agindo. E a educação tradicional, quando ela olha, né, uma visão tradicional para esse comportamento a criança está me manipulando, a criança está me desafiando, é como se a criança tivesse a intenção de, e não é uma intenção, porque não é uma decisão que a criança toma de agir de tal forma ou de outra forma, de bater ou de morder, ou de se jogar, ou de atirar alguma coisa, enfim, de ter algum comportamento que é desafiador quando a gente pensa até em um bom convívio dentro de uma escola ou de um grupo, tá? E aí, o que eu trouxe aqui, né? Que muitas vezes acontece isso por conta dessa palavrinha aqui, ó, da neurocepção. O que é isso? É a percepção que a criança tem do perigo. E o perigo não é só uma coisa do mal acontecendo, é algo que deixe a criança fora, né, do seu estado de tranquilidade. Então, por exemplo, a criança está com frio, é uma neurocepção de perigo. Isso, a criança sente algo errado, tem algo errado acontecendo, então ela reage. A criança está com sono, né? Ou a criança está sozinha, está se sentindo sozinha, ou ela tomou um susto, ou ela está. Enfim, quando a gente pensa em principais coisas que podem causar, né, essas reações, o sono está lá na primeira delas. Então, por exemplo, quando vocês vão conversar com pais para entender, né, a educação parental nas escolas entra muito nessa parte também. Às vezes a gente tem aquela criança que é muito desafiadora em relação a comportamentos e a gente chama os pais para entender o que está acontecendo, para tentar entender, né? Se algo está por trás desse comportamento. E aí, o que eu, assim, gostaria de sugerir para vocês, quando vocês fizerem isso, as duas primeiras coisas que são top, né, no pódio aí do que dá, do que traz mais esse gatilho para comportamento desafiador de criança, o primeiro dele é sono desregulado. Então, criança que dorme muito tarde ou que tem
a quantidade de horas não é suficiente para que ela tenha um sono restaurador, né, um descanso efetivo. É a primeira delas, de tudo que a gente já tem visto hoje em dia. E a segunda causa é o uso de telas. Então, seriam as duas primeiras perguntas que eu faria, né, e que eu faço também enquanto escola, porque eu estou também na escola, né, assim como vocês, para os pais, são essas duas, né? Como é que está o sono dessa criança? Como é que está a rotina dessa criança? Porque às vezes a criança tem 5 atividades extras para fazer, ou ela chega em casa e ainda fica assistindo televisão e dorme tarde. Então, a gente junta as duas coisas ruins. Dormir tarde e assistir televisão antes de dormir. Então, são dois gatilhos do estresse que leva a gente para a trilha que a gente não quer que a criança vá. Que aí é sobre isso que eu quero falar agora, né? Sobre as trilhas do comportamento. O que são as trilhas do comportamento? São caminhos que o nosso cérebro leva, né? Ele se coloca nesses caminhos diante de algumas situações da nossa vida. E aí, quando eu falo das trilhas, eu gostaria que vocês pensassem em qualquer pessoa, tá? Não só de criança, mas também em vocês próprios e em adultos que vocês convivem, em colegas, companheiros, enfim. Qualquer pessoa, tá? De qualquer idade. Então, quais são as trilhas do comportamento? Para ser didático, né? A literatura traz as cores para a gente se situar. Então, a gente tem a trilha vermelha e ao centro, a trilha verde e a trilha azul, e eu vou falar de cada uma delas para a gente entender o que são esses 3 caminhos que o nosso cérebro pode levar, então, diante de uma situação da nossa vida. Então, a primeira que eu gostaria de trazer é a trilha vermelha. O que é a trilha vermelha? É quando nós, né, dentro do nosso comportamento, nós nos sentimos ameaçados, tá? Então, o que é isso, ameaçado? A trilha vermelha é a trilha do estresse, da raiva, das explosões, de quando a gente fica bravo, a gente fica frustrado. Enfim, quando a nossa onda da emoção, que eu vou falar um pouquinho sobre ela depois, está lá em cima, né? Quando a gente vai trabalhar emoções com as crianças em sala de aula, eu trouxe uma proposta para vocês depois, a gente fala que emoções são ondas. Então, eu sinto uma emoção, a onda sobe naquela emoção, eu tô lá em cima no máximo daquela emoção e depois ela desce, não é assim? A gente fica triste com alguma coisa, fica muito, 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 muito triste, aí depois a gente começa a lidar com aquilo, o tempo passa, aquilo vai descendo, né? Ou a gente fica muito feliz com alguma coisa. Nossa, uma coisa muito legal aconteceu, eu fico muito eufórico. Trilha vermelha também. Então, tudo que a onda tá lá em cima é a trilha vermelha. É a trilha que tira a gente do raciocinar, do pensar logicamente, tá? Por quê? Porque o nosso corpo, ele se sente ameaçado. E aí pode ser físico, socialmente ou emocionalmente. Então, por exemplo, pode ser que alguma coisa física aconteceu comigo. Alguém queira me bater. Ou tô andando na rua e um cachorro bem grande aparece na minha frente, um cachorro bravo. O que a gente faz se um cachorro aparecer na nossa frente? Corro. Hã? Vou correr. Correr. Ou um bandido, uma pessoa querendo te assaltar. A gente tem, normalmente, 2 opções nesses 2 casos. Ou a gente corre, foge do ladrão ou foge do cachorro, ou a gente luta com ele, certo? Ou a gente, tem gente que bate no ladrão, né? Bate no cachorro, sei lá, luta com aquela coisa física que tá me assustando. E por que tem essas 2 opções só? Porque o nosso cérebro, né? Quando a gente tá em uma situação de perigo, a amígdala, que está aqui no sistema límbico, ela sequestra essa parte aqui do cérebro.
toda a energia da parte racional, que é a parte que regula as emoções e que a gente pensa racionalmente, toma as nossas decisões, está aqui também. Lembra, a criança nem tem aquilo formado. A gente já tem, olha só. A criança nem tem ainda, ainda sequestrada quando a gente está na trilha vermelha. O que isso significa, a parte do cérebro sequestrada? Quer dizer que essa parte, ela é desligada. É como se tivesse, né, um botãozinho aqui na gente, assim. Quando a criança se sente ameaçada, ou fisicamente, ou socialmente, né, ela tem, a gente fala que a autonomia da criança, ela é cortada, né, a criança não pode falar, ou a criança não pode se colocar, dar sua opinião, fazer escolhas, é uma trilha vermelha. A criança pode se levar para a trilha vermelha. E aí, o que acontece na trilha vermelha? Para nos proteger, o funcionamento do nosso cérebro, automaticamente, ele desliga essa parte e manda toda a nossa energia para a parte mais primitiva do cérebro, que é essa primeira parte que é formada no nosso corpo. E aí, o que acontece? O nosso corpo imediatamente é imerso de adrenalina, né, de algum hormônio, assim, para que os nossos braços e pernas entrem em ação, justamente para que a gente ou lute ou fuja. Então, quando a criança ela está numa trilha vermelha, ela se debate muito, sabe? Você pode perceber. Ela bate as perninhas, né? Ela se debate. Por que isso acontece? Porque toda a energia, né, que era para estar aqui raciocinando, ela foi mandada para a parte reativa do cérebro, que então faz com que os nossos braços e pernas, os nossos membros, então, entrem em ação para lutar ou fugir. E esse lutar ou fugir pode ser se comportar de uma forma que não seja o adequado para aquele momento, ou para aquele grupo, ou para aquelas pessoas que estejam aí. Eu posso bater, eu posso cuspir, eu posso, enfim, beliscar, fazer qualquer coisa que seja mais reação corpo-mente, sabe? Que eu falei anteriormente, que eu reajo e depois que eu penso no que aconteceu. Eu não sei se vocês já ouviram isso, né? Antigamente as avós falavam muito, assim, não tome nenhuma decisão importante se você tiver com essa onda lá em cima, mas eles não falavam assim. Eles falavam, não tome nenhuma decisão importante se você estiver muito bravo, ou se você estiver muito feliz, ou se você estiver muito nervoso, então não tome decisões. Mas por que isso? Porque quando você tá na trilha vermelha, essa sua parte que é a racional, ela não está em bom funcionamento. Então, a gente não está raciocinando bem. Então, por exemplo, quando a gente tem uma situação desafiadora na escola e nós adultos estamos na trilha vermelha, a gente precisa entender quais são os nossos gatilhos acalmadores para a gente dar esse tempo e não tomar nenhuma decisão que a gente possa se arrepender depois. Isso, né, a gente vê muitos professores por aí que estão, né, cometendo coisas horríveis, né, na internet tem aparecido tanta coisa. Por quê? Porque esse professor tomou a decisão de fazer algo horrível? Imagino que não. Mas esse educador, esse ser humano, não conseguiu se controlar diante de algo desafiador para ele. E é isso que a gente precisa, né, entender quando a gente lida com crianças, algo tão precioso que está com a gente todos os dias, tá? E aí, na trilha vermelha ainda, deixa eu ver, tem mais uma slide aqui. Não adianta a gente querer ensinar nada para a criança. Então, para que importa tanto a gente saber isso, né? Enquanto educadores em uma escola? Quando a gente percebe que a criança está na trilha vermelha, né, a onda dela está lá em cima, ela está muito nervosa, ou muito feliz, ou muito frustrada, ou com muita fome, enfim. Nada que você disser naquele momento vai ser retido pela memória, a criança não vai conseguir trazer, né, uns processos de assimilação e acomodação que nós vimos,
porque ela não está funcionando. É a mesma coisa a gente pedir para a criança, assim, montar um quebra-cabeça que ela não tem peças. Vai, monta esse quebra-cabeça, monta agora esse quebra-cabeça, mas ela não tem as peças. É como se a gente fizesse isso com as crianças. E não deixa de ser algo não respeitoso, né? A gente não está falando de uma educação respeitosa quando a gente pede algo que a criança não tem para nos dar, e a gente exige algo, às vezes, que a criança não tem para nos dar. Então, não adianta, quando a criança está nessa situação, a gente querer conversar para que ela entenda, a gente ajudá-la a descentrar seu pensamento, sair do egocentrismo, enfim, não adianta. A gente precisa esperar um pouco para que ela troque essas lentes. Eu até tenho uns óculos aqui que eu uso para explicar isso, que quando a criança está na trilha vermelha, é como se ela vestisse uma lente vermelha mesmo. Ela não está vendo nada de outra cor. Eu só estou vendo vermelho aqui, ó, com essa lente, só vermelho, só vermelho. O que isso significa? Que não adianta eu querer que ela enxergue outra cor se ela está vestindo uma lente vermelha. Eu preciso esperar ela trazer a lente da tranquilidade, que vai ser a verde, nesse caso aqui no nossa explicação, para que aí sim eu consiga conversar com essa criança, né? Ter uma escuta ativa, empática, e aí trazer todas as estratégias que a gente tem para que a criança consiga, então, ir aos poucos entendendo todas essas questões, tá? Então, o mais importante é isso, da trilha vermelha. A gente não dá para ensinar nada nessa hora. Então, dá um tempo para a criança, o que ela precisa é de acolhimento, né, de afetividade, para depois a gente voltar nesse assunto e conversar sobre isso. Então, a gente precisa colocar o cérebro lógico para funcionar novamente. Então, a gente tem que apertar o botão de novo da criança. Ela precisa voltar a raciocinar. Como é que a gente faz isso? Uma das estratégias é a gente fazer o cérebro raciocinar sem que ele perceba. Como que a gente faz isso? Com crianças menores, que funciona muito é você contar os números, sabe? Por exemplo, você tá lá, a criança está numa crise, assim, homérica, super difícil, e aí você senta como um coelho do lado dela, né? Você não sabe o que ela quer, mas senta ali. Mas fala, então, né? Sabe que eu nunca contei quantos desenhos tem nessa parede? Deixa eu ver, ó. 1, 2, assim você começa a contar. Quando a gente faz isso, a gente obriga o cérebro de quem está perto, né, da criança, a pensar de forma lógica. 3, 4, 5, 6. Ah, peraí. O que vem depois de 6 mesmo? A criança não se aguenta. Aí ela vai falar, 7. Ou se ela não falar, você pode até perguntar. Qual que é mesmo depois do 6? Aí a criança não falou. Aí você fala, já sei, é o 8. 8, a criança fica louca, né? Porque você está errando ainda na frente dela. Então, é você fazer, entre aspas, o cérebro raciocinar. Você pode contar, os números, né? Você pode contar uma história, você pode perguntar alguma coisa que aconteceu com ela, que você estava junto ou não, para que ela oralize para você. Nossa, eu lembro um dia que você falou para mim que você foi numa piscina e estava fria. Onde que era mesmo? Não, sei lá, uma praia. Como que chamava mesmo aquela praia que você foi com a sua família? Tipo, você começa outro assunto. Não tem nada a ver com a situação. Aí a criança vai estar lá. Não, peraí um pouquinho. Peraí, já você continua chorando. Pera um pouquinho. Porque o problema não é chorar, gente. A criança precisa poder chorar, o adulto precisa poder chorar, mas às vezes a criança está batendo em alguém, né? A gente fala muito com as crianças que estão 3 regras quando a gente está na trilha vermelha. O primeiro, que ela não pode machucar a si própria, ela não pode machucar outra pessoa, e ela não pode machucar algo material que seja nosso. Então, ela não pode ferir a si própria, tem criança que faz isso, ela não pode ferir alguém, e ela também não pode ferir algo, ela não pode quebrar algo que é nossa escola, nossas coisas, nossos materiais. Então, são 3 regras. Dessas 3 regras, se não está dentro, tudo bem. Chorar tá tudo bem. Tem que estar tudo bem.
E aí, para a criança voltar para a trilha verde, eu faço ela raciocinar, eu conto uma história, ou eu pego um livro e começo a ler perto dela. Ai, não sei o quê, e começo a ler história. Começo a ler história para mim mesmo. Por quê? A sequência lógica de uma história, a sequência lógica de uma construção de uma frase, obriga o nosso cérebro a raciocinar, obriga isso aqui a funcionar, ó, essa parte. Então, quando eu volto a funcionar aqui, eu consigo trazer novamente, né, essa função cerebral que é de regular as emoções para a gente voltar. Então, a gente tem, dentro dos passos aí, a corregulação, que é eu estar junto com essa criança, né, com disponibilidade emocional para conseguir ajudar essa corregulação. Então, tem criança que vai corregular eu dando um abraço, tem criança que não posso abraçar, que para ela não é bom, tem criança que eu só fico ali perto, tem criança que eu converso, tem criança que eu não posso conversar. Isso a gente aprende, mesmo que não sejam nossos filhos, na escola a gente consegue entender exatamente o que aquela criança, se a gente tiver esses olhos, né, a gente consegue entender o que para aquela criança é necessário quando ela está precisando. Ou a gente pode mesmo perguntar, se for crianças mais velhas, né, você quer um abraço? Quando você estiver pronta para conversar sobre isso, eu estou aqui do seu lado, te esperando. Eu estou só ali, né? Eu preciso ser o coelho nesses momentos. É sempre que a gente tem disponibilidade emocional e tempo e tudo mais? Não. Mas sempre que for possível, a gente precisa se colocar nesse lugar, né? Para depois a gente esperar a autorregulação da criança e depois a regulação da criança com o grupo e com o outro, tá? E aí, no arco do comportamento desafiador, que eu trago aqui um desenho para ficar mais fácil, né? Esse arco aí tem uma linha aqui, vocês estão vendo, azul, que corta ele? Então, às vezes a gente está percebendo que a criança tá indo para a trilha vermelha. Agora que eu já falei trilha vermelha, vocês vão entender. Tá indo para a trilha vermelha. O que eu posso fazer? Distrair e tentar evitar que essa trilha vermelha aconteça. Se passou dessa linha, não dá mais o que fazer. Eu preciso esperar, ter paciência para que esse pico desça novamente e eu possa afetivamente acolher essa criança. Então, dentro da literatura, né, do comportamento infantil, eles trazem esses 4 passos que são as letras da palavra birra, tá vendo? B-I-R-R-A. Então, a gente baixar na altura da criança, o abaixar na altura da criança, que eu imagino que todo mundo aqui já saiba, né, que a gente precisa abaixar para estar olhando nos olhos da criança, né, e na altura dela. Por que a gente faz isso? Porque o nosso corpo mais baixo, ele traz pistas de segurança para essa criança. Porque o meu corpo tão grande, quando a criança me olha, ele é amedrontador por si só. Porque o meu corpo é muito grande perto do dela. Então, eu preciso me abaixar para trazer pistas de segurança que tá tudo bem. A gente vai resolver juntos. A minha voz precisa também trazer essas pistas de segurança, a minha forma de se comportar. Porque às vezes eu estou ali tentando ter uma estratégia respeitosa, mas eu estou com um tom de voz, com uma respiração ofegante, sabe? Tá dando para entender, gente? Uma reatividade, sabe? Uma forma de falar a mesma coisa que é agressiva. Então, eu baixo. Uma coisa que eu faço, especialmente com crianças pequenas, ou quando eu estou num grupo grande, é isolar essa criança, isolar no sentido de tirar ela do ambiente, né? Então, eu tiro da sala de aula, eu tiro daquele grupo, aí respirar, porque isso me ajuda também a me manter na trilha verde, se isso me ajuda, me regular com essa criança para que ela consiga se acalmar e aí acolher da forma com que a criança precisa, né? De forma afetiva sempre. Aí algumas estratégias, né? Conheça a sua criança, isso eu já falei, quais os gatilhos da calma, enfim, se ela gosta de abraço, ela precisa, né? De abraço, de espaço, de falar sobre, de não tocar no assunto, enfim.
E conhecendo pouco a pouco essa criança, dar essa pista de segurança de baixar na altura dela e ligar esse cérebro lógico, que eu já dei os exemplos aqui um pouquinho antecipado, então, para que ela raciocine. Isso funciona com adulto também, tá, gente? Às vezes você está numa discussão com alguém, né, numa situação difícil, e como você já tem esse conhecimento, você faz essa pessoa raciocinar. Ah, então, me ajuda a pensar, vamos pensar junto. Ó, lembra de quando aconteceu aquela situação com a gente, assim, assim, assim? Tentar fazer a pessoa pensar, sabe? Detalhes daquele dia. Então, aquela pessoa, pode ser um adulto, ela também vai ser trazida, tentar, né, ser trazida para a trilha vermelha. Aí, alguns mitos que a gente precisa ultrapassar, né? Mitos que a gente pensa mais quando a gente está trazendo uma visão mais tradicional. Que é coisa de criança mal educada, que ignorar esse comportamento vai parar esse comportamento, como se ele não existisse, que se a gente acolher essa criança durante uma birra, um comportamento desafiador, vai reforçar a birra, vai reforçar o comportamento. Quando que reforça? Tá? Existe um caminho que sim reforça. Reforça quando essa criança nunca é acolhida, ela nunca tem esse respaldo afetivo seu. Você só oferece um abraço, né, uma conversa, quando ela está numa situação assim. Então, qual a informação que você está passando para esse cérebro, para esse corpo, para essa criança? De que todas as vezes que ela tem um mau comportamento, ela ganha carinho seu. Em nenhum outro momento ela ganha. Aí sim você está reforçando. Agora, se você já é uma pessoa afetiva, que tem uma conversa, né, uma escuta empática, você conversa com a criança, você olha nos olhos em todos os momentos. Naquele momento, você só reforça que você, independente dela estar numa situação difícil, você está ali por ela. E é isso que a gente precisa mostrar para a criança, né? Mostrar segurança para vocês resolverem juntos. Olha, nós temos um problema e nós precisamos resolver. É o tal da firmeza, né? A educação respeitosa, ela traz esse slogan, né? De educar com firmeza, mas porém com gentileza ao mesmo tempo. Então, é trazer essa gentileza, esse afeto o tempo todo, mas também mostrar que, infelizmente, em alguns momentos, a gente vai precisar ter muita firmeza para resolver. E aí vai entrar as sanções por reciprocidade, que eu acho que vocês já viram, né? Em contraponto das sanções expiatórias, que nada vão ter a ver com o que causou, né? O que a criança causou. Então, não é uma decisão da criança, não é uma bobeira, né? Pus essa palavra aqui entre aspas para vocês. É uma reação do corpo da criança diante de alguma necessidade que ela tem. Então, é uma comunicação de uma necessidade, ou de algo que ela precise, ou de algo que ela precise aprender, alguma habilidade de vida mesmo, tá? Depois da trilha vermelha, deu para entender a trilha vermelha? Sim? Depois da trilha vermelha, a gente tem a trilha azul. O que é a trilha azul, né? Eu vou até pegar minha lente azul aqui. A trilha azul é quando a gente tá assim, todo mundo passa por isso, tá? É quando a gente tá naquela situação de, ai, não vou fazer nada hoje. Eu tô vendo a coisa acontecer e vou fingir que não tô vendo. Porque eu não tô para isso. Não tô para discussão, né? Às vezes você vê a criança, né? Você tá na sua casa lá, a criança quer pipoca, mas tá na hora do jantar. Vai pipoca mesmo de jantar hoje, tá bom. Que é isso? É a trilha do congelamento. Só que ela é uma trilha muito perigosa, tá? Por quê? Porque é a trilha da apatia, do não importar-se também. É saudável, o saudável na nossa vida é que a gente passeie por todas as cores. Na nossa vida mesmo, no nosso dia a dia, nós enquanto adultos, as crianças, todos.
Que a gente, às vezes, está mesmo na trilha vermelha e aprende a lidar com isso. Às vezes, a gente está mesmo naquele dia que a gente está muito... deixa pra lá, nem vou tomar banho. Mas eu preciso também estar na trilha verde e eu preciso estar mais tempo na trilha verde. O que eu preciso buscar, então, é nunca ficar na vermelha, nunca ficar na azul, do não importismo? Não. Eu preciso ter um passeio saudável por essas trilhas, de forma que eu consiga lidar com elas e que o que seja predominante seja a forma verde, que é a forma da tranquilidade, né? Que a maior parte do tempo a gente esteja em momentos que a gente consiga raciocinar, que a gente esteja aí no que é tranquilo, um dia que é mais tranquilo para a gente. Então, a trilha azul, quando a gente pensa em crianças, ela vem muitas vezes depois da trilha vermelha. Às vezes, a criança já ficou tanto aqui, ó, mais tanto, mais tanto, mais tanto, e ninguém acolheu. Ninguém se importou. Ninguém pegou no colo. Sabe aquela criança que chora, 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 ninguém acolhe. A criança, né, tá numa escola, ela chora, 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 ela tá aqui, ó. Chora, chora, chora. E aí tem uma hora que ela para. Aí algumas pessoas dizem, ela parou porque ela aprendeu. Ou ela tá indo dormir, né? Vai pôr a criança para dormir numa creche, e a criança chora, 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 até ela desligou. O que aconteceu? A criança entendeu, né? O cérebro dela entendeu que não tem ninguém por ela. Então, ele é desligado. É muito triste, né? A trilha azul, porque a trilha azul, ela é aquela criança que não reage. É aquela criança que você pergunta para ela as coisas e ela fala, tá bom. Tem adultos também assim, né? Não tem opinião própria, parece, não tem o querer. Então, você quer ir para a direita ou para a esquerda? Tanto faz. Mas como assim tanto faz? Você quer morango ou chocolate? Tanto faz. O tempo todo a gente tá no tanto faz, não é saudável, né? Porque a gente se anula, a gente não constrói a nossa autonomia, a gente não conhece quem nós somos, a gente só concorda. Ou a gente concorda porque a gente foi por essa trilha azul diretamente na nossa vida inteira, sabe? A criança boazinha, a criança que se comporta. As mulheres passaram muito por isso na infância, muitas mulheres, tá? Não sei se vocês conseguem se ver nesse lugar. Porque espera-se muito da menina que a menina se comporte, que ela não suba nas coisas, que ela sente direito, que ela fale baixo, que ela não grite com as pessoas, que ela tenha um comportamento diferente. Isso não é coisa de menina. Subir em árvore não é coisa de menina. Sempre igual a mocinha, né? Então, a criança, ela acaba desconectada com ela mesma, ela se comporta bem. E essa criança na trilha azul é uma criança que ninguém percebe. Quando os adultos estão desesperados, eu quero uma ajuda para lidar com essa criança aqui, ó. Essa aqui. Essa sim, o pai fica desesperado, a mãe, o professor, a escola, porque a criança está aqui o tempo todo. Porque aparece, é uma reação para fora, não para dentro. Só que muitas crianças, né, um número grande, estão aqui o tempo todo, na trilha azul. Só que a gente está tão desesperado com essa daqui, ó, e com tudo que a educação traz, né, no colo do professor, que a gente não consegue olhar para essas crianças de trilha azul. E aí, o que a gente tem? Não só na infância, mas na vida adulta. Ansiedade, depressão, problemas emocionais, né? Que não são construídos, que não conseguem se resolver, porque essa criança passou a sua infância toda na trilha azul, no desligar-se, né? Na apatia. Sabe aquela criança que está parada, assim, que a criança chega na frente de um parquinho e ela não fica, uau, vou lá subir.
Então, se a criança faz isso, é porque ela é uma criança, né? Se uma criança de 3 anos vê um brinquedo, vê uma coisa divertida, ela não externaliza, a gente precisa se preocupar, entender o que está acontecendo. Às vezes ela tem uma educação muito autoritária em casa, às vezes ela apanha, né? Sofre maus tratos, muita coação, muita sanção muita sanção expiatória. Então, essa criança é a criança da trilha azul, a criança que é coagida o tempo todo. E então ela passou a se comportar bem, porque ela não quer apanhar, ela não quer ter uma sanção expiatória o tempo todo, ela não quer ficar de castigo. Então, ela se comporta bem. Às vezes, quando alguém não está olhando, pode ser que ela faça alguma coisa, mas ela é regulada por algo que não é dela, tá? E o que a gente precisa saber? Que nós precisamos educar fora das trilhas vermelha e azul. Porque a criança, quando ela está na trilha vermelha, quando ela está na trilha azul, ela não está com o seu funcionamento cerebral adequado, que poderíamos esperar daquela criança. Isso porque ela ainda não tem o cérebro totalmente formado. Mas o que ela tem não está em funcionamento, tá? E aí, para finalizar, a gente tem a trilha verde, que é a trilha tranquilidade, decisões conscientes, condições de aprender todas as coisas. O que é mais importante, né, quando a gente pensa em trilhas do comportamento? Eu tenho a minha reguinha aqui também que eu faço, que é a gente pensar, acho que assim aparece ela inteira, né? É mesmo no desenho que tá aí, tá vendo? Com o bonequinho em cima. Mas aí eu tenho meu bonequinho para colocar aqui. Quando eu vou pensar, né, sobre essas trilhas da minha vida, eu preciso o quê? Passear, né? É saudável que às vezes a gente esteja muito brava, ou muito nervoso, ou muito frustrado. É saudável que às vezes a gente, hoje eu não tô afim. E também é saudável que a gente esteja tomando boas decisões. O que eu preciso saber porque eu preciso buscar na minha vida e na vida dessas crianças é ter o feed baixo. O que é feed, né? O que eu trago aqui essa abreviação? Frequência, intensidade e duração. Com que frequência eu vou para a trilha vermelha na minha vida? Com que intensidade? Né? E qual é a duração disso? Por exemplo, quando eu me chateio com alguém, eu fico muito mal, mas eu fico tão mal que a duração é por 2 dias. Acabou com o meu dia. Eu passei um estresse que acabou com o meu dia. Sabe aquela coisa assim? Estragou o meu dia? Então, se isso acontece muito, é uma coisa que a gente precisa olhar. E aí, claro, que o adulto precisa buscar uma psicoterapia, se ele não consegue isso sozinho, né? Que faz bem para todo mundo. E até criança, se for necessário, tá? Aí, algumas estratégias práticas que eu trouxe. Não é 8 horas que a gente termina, não, né? 8h30, né? Tá bom. Então, tô no tempo, tá? Vai dar. Uma estratégia que eu trouxe para vocês, uma sugestão, é vocês fazerem com as crianças na escola um caderninho que a gente chama de Manual da Criança. O que é Manual da Criança? É um manual de instruções. Você pode fazer sobre você mesmo também, você pode fazer da professora, junto com uma das crianças. Você vai pegar um caderninho desses, brochurinha, pequena, ou grande, ou pequenininho mesmo, e vai começar a fazer um trabalho de inteligência emocional com as crianças, tá? De qualquer idade. Eu trouxe exemplo de 2 crianças, uma de 4 anos e outra de 7. A primeira conversa que a gente precisa ter com essas crianças é de que emoções são ondas. E aí a gente vai desenhar ondas de todo quanto é tipo, né? Se tivesse uma lousa aqui, eu faria para vocês ondas, eu encontrei essa imagem, mas ondas até mais altas, sabe? Que sobem, descem, ondas até mais altas. E a gente tentar nomear essas ondas. Quais são os nomes das emoções? Aquele filme Divertidamente, né, que tá muito, assim, muito fácil das crianças
conhecerem, porque acho que muitas já assistiram, especialmente as maiorzinhas, elas conseguem trazer esses nomes das emoções, né? Elas talvez não saibam nomear quando elas estão sentindo todas, que não sejam as emoções primárias, mas é muito fácil deles conhecerem já esse nome, tá bem no universo da criança por conta desse filme. Aí você pode fazer uma capa, a primeira folha do caderno a criança pode se desenhar, porque vai ser sobre ela. Você leva essa tipologia, né? Você pode levar um manual de instrução de alguma coisa, né? O manual de instrução traz lá o que vem nesse aparelho, não tem? Vem uma caixinha, e vem uma tela, e vem um teclado, tô vendo aqui alguma coisa. Depois, para que serve cada coisa e como essas coisas funcionam. E aí, depois que você fala que se emoções são ondas, você pede para as crianças desenharem as ondas numa folhinha. Tá vendo? Eu trouxe duas crianças diferentes aí. Uma desenhou a onda assim, e a outra fez uma onda, nem sei, gente, com uns risquinhos, tá vendo? Que tem sentido também. Então, né, frequências, eu acho que a gente pode dizer que são frequências nesse daí. E aí, aqui do lado, é o desenho que eu fiz, que a gente fez no caderno também, em uma das folhas, tá? Que poderia ser feito pela criança também. A foto da onda. Então, essa bolinha lá em cima é para a gente começar a pensar juntos assim. O que acontece quando as minhas ondas estão muito altas? E o que acontece, ou o que me ajuda a fazer a minha onda descer no escorregador? Pode fazer com as crianças. E aí, essas crianças aqui, elas usaram, acho que a primeira da ondinha, se eu não me engano, as cores do Divertidamente mesmo. Então, ela fez a onda da alegria, ela fez amarelo, porque a bonequinha lá é o amarelo. A onda da tristeza, ela fez azul, porque a bonequinha no personagem é azul no filme Divertidamente. Pode fazer essa analogia ou não, né? E aí, depois dessa primeira conversa, emoções são ondas, a gente nomeia ondas e tudo mais, a gente cola, né? É uma folha desse caderninho. A gente vai falar com essas crianças de onde que a gente sente essas emoções. E a gente precisa pensar na gente também, enquanto adulto, né? Onde no nosso corpo a gente sente cada uma dessas coisas? Por exemplo, quando eu estou muito ansiosa com alguma coisa, onde no meu corpo eu sinto? Se você começar a prestar atenção, você vai perceber exatamente. Tem gente que sente, sei lá, tá ansioso, às vezes sente na garganta, sente uma coisa ruim que nem come. Tem gente que sente dor no estômago quando tá muito nervoso. Tem gente que sente dor no pescoço, que fica, né, que não consegue nem. Tem gente que sente aqui, ó, no ombro, uma tensão muito forte. Tem gente que sente dor de cabeça, dor atrás dos olhos, enfim. Dores, que seja. Talvez não é uma dor, mas um desconforto. Você sente aquilo, né, diferente no seu corpo. E aí a criança que desenhou, tá vendo? Essa criança, ela já escrevia quando fez, né? Então, por exemplo, ela fez lá que o medo ela sente nos cabelos, que o cabelo fica arrepiado. A raiva sente nas mãos, acho que pôs no pé também, porque ela tem vontade de bater. E na boca, porque ela grita, ó, acho que tá, a linha da boca também tá na raiva. Aí o nojo no nariz, porque ela, né, sente nojo de alguma coisa, de algum cheiro. E fez a cor também, tá vendo? Que o nojinho do Divertidamente é verde, se eu não estou errada. Os olhos, deixa eu ver o que ele colocou aqui. Não estou conseguindo ler aqui agora. Mas, enfim, a criança vai colocando, deixa eu abrir aqui no meu telefone que vai ficar mais fácil. A criança vai colocando o nome das emoções
em cada um dos lugares que ela acha que ela sente aquilo. Quer dizer que ela sente mesmo a tristeza nos olhos, porque chora. Achei que eu abri aqui pequenininho, fica mais fácil de eu ver. A criança vai começar a se perceber, sabe? Às vezes ela coloca porque ela acha que é, mas às vezes não é isso. Mas ela vai começar a perceber, nossa, mas será que eu sinto alguma coisa no meu corpo? A gente nunca parou para pensar nisso quando a gente era criança, né? Talvez vocês já fizeram isso enquanto adultas, em algum momento já fizeram algum trabalho de inteligência emocional, para se olhar e se sentir, tá? E a vergonha colocou aqui no coração. E a criança do lado é uma criança mais nova, que tem a menininha, tá vendo? Eu só entrego para a criança a silhueta, o contorninho, sabe? Qualquer Google que você dá um Google, você encontra essa silhueta, assim. Dá só a silhueta, a criança vai compondo o desenho, colocando o que ela sente em cada um. A menininha do lado, ela não escreve, então ela usou as mesmas cores que ela fez as ondas na boneca, onde ela está sentindo. Então, desenhou também ali, a tristeza nos olhos, né? Enfim, a raiva nas mãozinhas. E aí essas duas crianças fizeram, elas estavam multi, né, seriada, e as crianças fizeram juntas. Depois disso, a gente vai colocar, dividir o caderno, como vocês acharem melhor, colocar as coisas que deixam a minha onda muito alta e as coisas que ajudam a minha onda a descer. E aí, o que as crianças começam a perceber? Que o que me ajuda a minha onda a descer, às vezes é o que deixa a onda do outro altíssima, né? Eu lembro que a gente fez isso na turminha que eu estou agora na escola, a gente está fazendo o manual das crianças com os alunos, né, da escola, e uma criança falou assim, mas me acalma ficar numa banheira bem quentinha, assim, numa piscininha bem quentinha. Aí a outra menina falou, mas se eu ficar numa água quente, me deixa muito nervosa, porque eu não gosto de água quente, nem pensar que eu vou entrar numa água quente e ficar lá dentro. Então, depende muito. Eu fiz, nesse exemplo, deixa eu ver se eu trouxe as duas cores. Eu peguei os dois amarelos. Mas, enfim, nesse manual da criança, e como eram crianças menores, eu acho que ajuda também essa questão de cor, eu usei pedacinhos de sulfite colorido, sabe? Então, os amarelos era para eles irem desenhando as coisas que fazem a onda deles subir. Então, essa criança colocou aqui o cheiro do mamão, deixa a onda dele do luxo bem alto, o barulho muito alto, deixa com raiva. Aí a criança colocou e brigar, eu acho. Não é a mesma cor, eu acho que não é o mesmo sim. Que eu tenho a outra página, mas eu acho que eu não coloquei no slide. A criança colocou brigar e a criança ficar sozinha. Tá vendo? Tem uma cadeirinha. É que uma criança mais nova, ela não escreve, né? Essa pequenininha aí. Então, o que acontece? A criança vai colocar alguma coisa que ela já sabe, e aí você vai deixar num cantinho da sala de aula 2 caixinhas com essas cores de papéis cortadas, ou pode ser no caderno direto, sem colar, né, se for mais fácil. Mas a ideia é que a criança vá construindo esse manual conforme for se percebendo. Aconteceu alguma coisa que te deixou muito bravo hoje, aí você vai ter uma conversa com essa criança, ela foi para a trilha vermelha, né? Vamos colocar no seu manual que isso te deixou nervosa, então talvez essa seja uma situação que a gente consiga evitar da próxima vez, porque você já vai saber que isso te deixa muito nervosa, sabe? Então a criança vai construindo aos poucos esse manual e ao final do ano, final de um período, ela tem ali coisas sobre ela, sobre como ela funciona, para ela se perceber também, tá? Então, essa é a primeira sugestão. E aí, agora, eu trouxe algumas ferramentas, porque o método que eu trabalho, né, dessa orientação parental, a gente tem ferramentas, são estratégias práticas mesmo. Até eu pus as cartinhas coladas aí para vocês, aí tem embaixo, né, direitos autorais Psimama, que é o método que eu
me formei, né, de inteligência parental, até uma página da internet, não sei se vocês conhecem, de uma psicóloga que tem essa página chamada Psimama, escreve assim no Instagram, tá? Aí eu trouxe algumas ferramentas para passar para vocês, para depois a gente falar sobre a nosso calendário, tá? Vocês querem perguntar alguma coisa? Vocês já fazem alguma coisa assim, parecida com esse manual? Não? Não? Então, vamos lá. Eu escolhi algumas ferramentas meio que por tema, assim, que eu achei mais pertinente, tá? Mas o método tem, sei lá, mais de 60 ferramentas. Ferramentas relacionadas à rotina, que eu acredito que é uma coisa que vocês já têm bem estruturados, mas eu quis trazer mesmo assim, tá? A criança, ela precisa muito da previsibilidade, né? De saber exatamente o que vai acontecer, que isso tranquiliza a criança, né? Para que ela consiga diminuir mesmo essa ansiedade, ter ali momentos que ela consiga aproveitar, porque ela sabe que a outra coisa vai estar por vir naquele dia. Aí, quando a criança tem essas transições de uma atividade para outra, às vezes a gente tem problema, especialmente com as crianças menores. Sei lá, eu tenho que sair do parquinho para ir para dentro da sala. Ou eu tenho que sair de um lugar para ir para outro. Eu tenho que terminar uma atividade e ir para uma próxima. São as transições que, para a criança, a gente vai chamar isso de piscina emocional. É como se a criança tivesse que entrar em uma piscina fria. Então, ela tem que sair do que é confortável para ela, que está ali no solzinho quentinho, e entrar na piscina fria, que às vezes vai ser divertido, mas a entrada é um pouco difícil. Então, a gente usa algumas estratégias que é o aviso prévio estruturado, é a gente avisar antes para a criança do que vai acontecer. No método, a gente avisa com 30 minutos de antecedência, depois com 15, depois com 10 e depois com 5 minutos que a gente fala, olha, agora sim está acabando. Falta só 5 minutinhos, então se despeça da atividade, porque a gente vai passar para o próximo. Às vezes, vocês não vão ter tudo isso de tempo, 30, 15, 10, 5, né? Mas, por exemplo, na escola onde eu trabalho, a gente usa esse aviso prévio com um intervalo. A gente tem um intervalo longo de 50 minutos, né, para as crianças comerem e terem um tempo livre. E as crianças amam esse momento. Então, com 15 minutos, a gente começa a avisar. Então, eu aviso com 5, com 15, todos os educadores fazem isso, né? Com 15, quem tiver ali. Ou depois com 10, e depois com 5, e depois com 3. Que é para as crianças irem se acostumando com a ideia de que está terminando a atividade, tá? Vocês podem escolher, não, eu quero avisar só com 5 minutos e 3 minutos, porque eu acho que é suficiente. Tudo bem. Só que você precisa seguir essa métrica sempre, ser previsível para a criança. Se sempre vocês combinaram na escola de fazer o aviso prévio estruturado com 5, com 3, tá bom. Então, vamos fazer sempre assim. Do que, um dia eu aviso com 5, depois, amanhã hoje eu tenho mais tempo, então eu vou avisar com 10, com 5, com 3. A criança fica confusa, né? Do que, se eu vou ter 2 avisos, se eu vou ter 1, se eu tenho mais 1 ou não, se acabou esse tempo. A criança não consegue se organizar, tá? Outra coisa é o combinado prévio estruturado. É você conversar previamente com a criança para alinhar as expectativas exatamente o que vai ter, que é o que vocês já fazem com cartazes de rotina, né? Enfim, com a rotina de vocês que vocês já me mostraram. E a certificação é quando você combina uma coisa com a criança, pode ser de rotina ou de qualquer coisa, para que ela diga para você o que ela entendeu. Porque, às vezes, a gente acha que a criança entendeu, porque a gente explicou, a gente desenhou, a gente teatralizou, mas a criança não entendeu também. Ou ela estava distraída com outra coisa, enfim. A gente precisa se certificar de que realmente a criança entendeu e ter isso como prática rotineira, assim, sempre fazer essa certificação, tá? Aí, o próximo é em relação à escolha, né?
O convite à decisão, eu coloquei aí ao meio, é uma coisa que também vocês já fazem, né? Os grupos escolhem, né? Dentro da aprendizagem cooperativa que vocês já trabalham, mas a importância da criança ter essa escolha, especialmente para crianças mais novas, tá? Essa cartinha amarela, mas também funciona para as maiores. A gente dá instrução ao invés de dizer o que ela não é para fazer. Então, eu vou instruir a criança, eu preciso que você se comporte assim, 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 com o outro colega. Ou ele precisa que você faça isso. Ou, para funcionar bem a nossa atividade, a gente precisa fazer de tal forma. Dar uma instrução do que dizer, não, você não pode gritar na hora que está a atividade acontecendo, você não pode ir lá fora, entendeu? A gente vai mudar um pouco o foco, pensar numa instrução, em falar exatamente o que você espera que a criança faça com menos palavras possíveis. E aí, o solte a corda é para quando a gente não tem ainda, né, essa prática de deixar a criança ter algumas escolhas dentro da rotina de uma escola, a gente trazer a criança para esse lugar de protagonista, né, de dono do... Alguém escreveu alguma coisa? O sol te acorda. Ah, o sol te acorda. Boa, Bruno. Mas é isso, a gente soltar a corda no sentido de tirar, não achar que porque eu estou dando escolha para a criança, eu vou deixar de ter autoridade na minha sala, eu vou deixar de ter autoridade enquanto adulto, que muitas escolas têm esse medo, né? Se eu deixar a criança escolher, aí vai virar uma bagunça. Não, quem manda aqui sou eu. A autoridade do professor é minha, quem escolhe a atividade sou eu. Então, a gente precisa soltar essa corda na educação também, que aí a gente vai colher frutos muito melhores do que quando a gente está ali com o poder todo centralizado para o adulto, tá? Aí, mais a cartinha que eu trouxe. Eu trouxe a cartinha Seja o Adulto, né? Eu sei que é óbvio isso, mas às vezes quando a gente está com criança, a gente esquece que a gente é o adulto e a gente se vê, às vezes, discutindo ou conversando com uma criança como se fosse outra criança. Então, dê pistas de segurança para essa criança, né? Fique à altura dela, fale com voz calma, tente se acalmar antes de você conversar com ela na medida do possível, porque até a sua respiração, a forma de se movimentar também pode ser agressivo para a criança e levar ela para a trilha vermelha mais ainda. Entender, né, as estratégias de mente-corpo, corpo-mente, para a gente conseguir acalmar, né, o corpo e a mente dessa criança. Tem as explicações aí embaixo, tá? Depois eu posso compartilhar com vocês. E a corregulação. Então, a criança, ela não consegue se acalmar sozinha. Ela precisa, primeiro, de muitas experiências de corregulações com um adulto emocionalmente disponível. A criança, ela só vai ter condições de uma autorregulação emocional, cognitivamente dizendo, depois dos 16 anos. Então, veja, tem muito adulto que não tem, né? Até hoje, uma saúde emocional, uma regulação emocional, que às vezes faz coisas que não condiz com a idade adulta. Mas a gente já teria, se a gente tiver uma infância saudável e sucessivas experiências positivas de corregulação com o adulto emocional, eu vou ter condições, lá com 16 anos, de colher esses frutos, tá bom? Então, a gente precisa saber disso também, porque não adianta a gente esperar a autorregulação emocional de crianças tão pequenas. E aí, outra estratégia, quando a gente pensa em comunicar-se com crianças ou com adultos ou qualquer pessoa que seja, uma linha, né, de uma literatura também, de um conhecimento que a gente chama de comunicação não violenta. Vocês já ouviram falar? Sim? O que é comunicação não violenta? São formas não violentas de se comunicar. Fácil, né, dizer isso. Mas, às vezes, a gente não percebe que a forma da gente falar a mesma coisa, ela é violenta. Ela leva o outro para a trilha vermelha. Ela leva o outro, né, a não colaborar comigo mesmo.
E isso vale para adultos também, tá? Que a gente quer colaboração. Então, eu trouxe os 4 passos da comunicação não violenta para ficar, assim, bem didático, porque comunicação violenta tem muita coisa para a gente trazer, né? E não ia ser possível. Então, o que a gente precisa fazer quando a gente vai lidar, né? Se comunicar com alguém? Qual que é a estratégia da comunicação não violenta? É a gente fazer uma observação, a gente mostrar um sentimento, a gente mostrar uma necessidade e fazer um pedido. Então, em vez de eu falar para a pessoa assim, olha, você me deixou nervoso porque você não me ajudou, né? Eu posso dizer, olha, eu me senti sobrecarregado com isso tudo que eu tive que fazer, né? A observação de algo, sei lá. A pessoa não te ajudou no trabalho da escola, a colega. Eu tive que dar conta de muita demanda da sala, porque eu não tive ajuda sua. Eu me senti muito sobrecarregada, não me senti respeitada. Eu preciso que de uma próxima vez você seja mais parceira na hora da gente fazer o nosso planejamento, sei lá. É possível? Como é que a gente pode pensar nisso juntos para que seja viável para as duas? Então, veja, você vai dizer que você é responsável pelo que você sente. Por mais que tenha sido causado pelo outro, você precisa ser responsável pelo seu sentimento. Foi você que ficou frustrada, foi você que ficou triste. Às vezes a pessoa não quis causar aquilo em você, ou quis, enfim. Mas a comunicação não violenta é para a gente trazer à tona essa observação, sentimento, necessidade, pedido. E uma boa estratégia para a gente começar, para quem nunca tentou comunicação não violenta, é a gente ter esses 4 palavrinhas escritas no celular. Sei lá, eu vou escrever uma mensagem para a pessoa, falando, nossa, não posso ser agressiva. Mensagem é uma porta de entrada para o mal-entendido, porque você não sabe nunca como a pessoa escreveu, parece que ela está com raiva, aí se ela escreve caixa alta, então já está gritando, né? Então, coloca lá os 4 passos para você conseguir organizar sua mensagem desse jeito, e você usar muito o eu. Tenta começar a frase com eu. A chance de não dar ruim é maior. De você não colocar a culpa tudo no outro, porque você vai falar sempre, quando a gente está frustrado com alguma coisa, a nossa primeira reação é fazer o quê? Você me deixou, você me atrapalhou, você me deixou bravo porque você chegou atrasado, entende? Então, a gente tenta começar a frase com eu, para ver se funciona um pouco melhor. E aí, fazer uma observação, colocar como eu me sinto, ou como eu me senti nessa situação. Mostrar a necessidade que eu tenho de que seja diferente e fazer um pedido. Para a criança, quando a criança está batendo muito, né, na escola, ou está muito reativa, no sentido de trilha mesmo vermelha, a gente, muitas vezes, o adulto às vezes fala assim, ai, não bate nele, usa as palavras, né? Tem até aquele desenho do Daniel Tigre, que ele ensina isso, use as palavras, não sei o quê. Mas a criança pequena, ela não tem repertório, ela não sabe que palavra usar. Ela não consegue, ainda mais se ela estiver lá na trilha vermelha, né? Ela não tem repertório. Então, qual que é uma estratégia de comunicação não violenta? Eu acabei não colocando aqui essa, mas ela também existe, que é você falar para a criança assim, me faz um pedido. Que a criança já vem querendo bater, né, em você. Então, você vai virar para a criança e falar, me faz um pedido, o que você precisa? Ou você vai orientar para que ela faça para outra criança, né? Uma criança brigou com a outra por causa do brinquedo e não sei o quê, tá brigando, você vai lá e fala, ó, vamos lá então, explica, né? Faz uma observação, coloca como você se sente, põe a sua necessidade, faz um pedido. Então, a comunicação com a criança, né, que não consegue, às vezes, fazer todos esses passos, faça um pedido. Me faz um pedido. Então, é uma pergunta mesmo, né? Me faz em forma de pedido, para ver se eu consigo te ajudar. Tá claro, gente? Tá? E aí, por fim,
Tem mais duas aqui, que são estratégias de comunicação também. Tem façam, eu vou falar mais uma, peraí, que eu aproveitando, não vou falar dessas duas, não. Falei, esse use faça um pedido, em vez de use as palavras, é muito mais efetivo a gente falar, faça um pedido para a criança. E tem uma ferramenta de comunicação não violenta também, que é, vamos tentar de novo? É uma frase que a gente sempre vai trazer para a criança quando algo não saiu como a gente gostaria. Então, sabe qual que é a coisa mais legal disso tudo? É que dá para a gente tentar de novo. Vamos tentar de novo? Vamos tentar de novo um comportamento? Vamos tentar de novo uma atividade que não deu certo? Vamos tentar de novo alguma coisa que eu fiz e que não saiu como eu gostaria? Então, a gente sempre tem a oportunidade de tentar de novo, porque amanhã tem um novo dia, né? O sol nasce de novo. Então, a gente tem a oportunidade de tentar de novo. Que bom. Então, o vamos tentar de novo é uma estratégia de comunicação não violenta. Às vezes a criança também faz uma coisa muito errada, aí você fala para a criança, você quer tentar de novo? Ou você faz esse convite, vamos tentar de novo? Eu tenho certeza que amanhã eu acho que você consegue um pouquinho melhor. Se você precisar, eu vou ficar junto com você, sabe? Então, esse vamos tentar de novo também funciona muito bem. E aí eu trouxe mais duas aqui em forma de cartinha, que é o assim que é quando a criança não colabora. Então, você vai fazer alguns combinados com ela. Por exemplo, assim que vocês organizarem a sala, a gente consegue sair da sala. As crianças estão doidas para sair para brincar, né? Então, você vai falar, não, quem não arrumar não vai sair. Em vez de falar assim, é a mesma coisa, quase, mas você vai falar, assim que você fizer isso, a gente vai fazer a próxima atividade. Assim que você terminar essa parte, a gente vai para a próxima, tá? É só uma forma também mais respeitosa de se comunicar. E o último é o você quis. Você quis fazer tal coisa, uma decisão que você tomou, então você fez tal coisa, mas o certo é, vamos treinar isso. Quando a criança precisa aprender uma habilidade, né? Que é, por exemplo, você quis aquele brinquedo, acho que o exemplo que tem na cartinha é esse, né? Você quis o brinquedo emprestado, então você empurrou ela, pegou da mão, mas o certo é pedir, vamos treinar isso? Vamos tentar de novo? Aí a gente usa vamos tentar de novo, tá bom? E é isso, deixa eu... Agora, tudo bem, pessoal? Estão escutando em 2 horas, ninguém falou uma palavra. Nenhum pio, hein, gente? Aí, ó, para a gente finalizar o nosso encontro, eu queria fazer um combinado com vocês sobre os próximos 3. A gente tem 3 encontros e 4 áreas do conhecimento, tá? Então, a ideia é que vocês façam apresentações mesmo, tá? Então, aí vocês vão ser obrigadas a falar e ouvir menos a minha pessoa. Por quê? É para a gente exercitar tudo que a gente viu até agora. Especialmente quando a gente pensa em estratégias, não só a atividade em si. Pode ser uma atividade, né, comum, super simples, uma atividade, entre aspas, tradicional. Mas como você fez ela? Como você fez essa orientação? Como isso aconteceu? O primeiro encontro é 23/9, então é daqui a um mês só. Depois 21/10 e 25/11. Eu lembro que 23/9, Bruna, a gente estava para falar sobre língua portuguesa, porque ia ter alguém falando sobre isso. Ainda tá ou não? Isso, a Giovana vai trabalhar. Depois da live da Giovana Zen, a Giovana Ferrari vai trabalhar sobre a psicogênese da língua escrita. Dia 9, se não me engano, 9 de setembro. Tá.
E a gente tem, então, matemática, língua portuguesa, ciências, geografia e história. Quem que vocês acham que dá para juntar com quem? Tipo, a gente faz língua portuguesa sozinho e junta ciências e matemática, e depois geografia e história? Ou outra divisão? Não tem resposta, gente. Vocês têm a chance de escolher. Se vocês não escolherem, a gente vai ter que escolher para vocês. Nossa, mas elas possibilitam tanto que as crianças escolham, justo agora que é a hora delas escolher, elas não vão? Vão sim, né, gente? Vai falar aí vai falar que eu sou autoritária, hein? Porque a ideia é que, assim, vocês se juntem por núcleos, né? Não acho que não é núcleo que vocês falam, acho que a Bruna me colocou, eu perguntei o que era mesmo. Os ateliês? As oficinas? Por período. Por período. Período, porque um tem período é da os mais manhã, novos, não é isso? o período da manhã são as crianças do 3º ao 5º ano. Isso. E o período da tarde, fase 1 e fase 2, e 1º e 2º. E tem as meninas aqui também da creche que estão participando e que também podem participar das apresentações, né? Então, é para vocês socializarem uma sequência de atividades ou uma atividade dentro daquela área do conhecimento, certo? Aí, as meninas, da creche, lembra que eu falei que eu posso orientá-las, né? Por exemplo, quando for língua portuguesa, elas podem apresentar alguma atividade relacionada ao conhecimento social. Quando for, lógico, matemática, pode ser lógico matemática, e quando for ciências e tal, pode ser conhecimento físico. Aí eu mando, a Milena está aqui, eu mando para a Milena, gente, as meninas que são professoras lá da DUS, você tá como Júlia, eu vou lá saber que você é Júlia. Eu mando o material que explica sobre esses 3 tipos de conhecimento que é mais coerente para a educação infantil. Na verdade, eu posso pôr lá no grupo da Figueira também, porque tem as etapas, fase 1 e fase 2 do infantil, né? Uhum. Então, aí ajuda até a Cris que estava desesperada para a educação infantil, para dar essa diferenciação e vocês pensarem especificamente, né? Tudo bem, tá? É isso, não, tudo bem, sim. Aí, então, só para não ter também muitas apresentações, né? Porque senão a gente não tem, a gente tem essas 2 horas que a gente conversa um pouco também sobre como foi. E vocês apresentam em grupos, tá? Vocês podem se juntar como for também confortável para vocês. A gente pensou por período, porque, né, vocês estão juntos, fica mais fácil. E aí vocês tragam a apresentação para fazer. No primeiro dia, então, vocês acham que pode ser só a língua portuguesa sozinho? Talvez seja mais amplo? Aí, língua portuguesa e as meninas da creche, a gente pensa em conhecimento social, então? Sim, pode ser? Pode ser? Pode. Língua portuguesa. Aí, no dia 21/10, estava só ciências no nosso cronograma. Aí a gente pode pôr ciências e matemática, ou vocês colocam matemática junto com geografia e história? O que vocês preferem? Pode ser ciências e matemática mesmo. É? Ciências e matemática. Aí, pensando no conhecimento físico, e vai ficar físico e lógico matemático, né? Para o pessoal da creche. Mas geografia e história vai ser o conhecimento social também, né, Bruna? Então dá na mesma, Então dá na mesma. Então, ciências e matemática 21/10 e 25/11, geografia e história. De repente, vocês fazem alguma atividade por agora e já vai, registra, né, documenta para poder apresentar. A gente tinha tido a ideia de fazer algo presencial em dezembro, mas não vai dar, porque os únicos fins de semana que tem, não consigo ir até aí.
Mas se tiver alguma outra proposta, né, de ser antes de dezembro, aí a gente também pode recombinar, tá, gente? Não tem problema. Mas para hoje, acho que a gente fica assim, certo? Eu, como sou muito pontual, né, acabei 2 minutos antes. Vocês podem fazer alguma pergunta, se vocês quiserem. Ninguém? O que vocês acharam, gente, de hoje? Eu esqueci de colocar o meu final lá, porque eu acho que é um tema muito diferente, né? Do que a gente está acostumado a falar. Então, eu queria ouvir pelo menos uma pessoa ou duas. O que vocês acharam? Se vocês já viram, né, sobre isso, se vocês já conheciam essa abordagem, mas até comportamental. Alguém está escrevendo no chat, não estou conseguindo abrir aqui. Olha, a teologia da inteligência parental, Bruna. A Laurita gostou, achou sensacional. A Adriana, no primeiro ano, trabalhou os potinhos das emoções. Tem uma história também, né, do Monstro das Cores, que traz um pouco essa coisa dos potinhos, né? Preciso fazer o curso intensivo. É a Bruna. Vamos tirar uma foto. Não, é porque a Milena falou que eu preciso falar na linguagem não violenta. Eu preciso mesmo, preciso fazer um curso intensivo de linguagem, comunicação não violenta. Então tá, gente, vamos fazer a foto. Dou boa noite para vocês. Vocês começaram mais tarde porque eu pedi, eu super agradeço, porque para mim é um pouco difícil aqui com as crianças mais cedo. Depois todo mundo vai dormir. Nós que agradecemos, muito obrigada. Eu vou bater, tá bom? Então vai, tô fazendo só isso aqui já ainda. Ai, meu Deus, como a Bruna demora para tirar foto, Bruna. Isso. Gente, então foi um porque eu estava respondendo, estava aparecendo a notificação aqui de ruído, eu não queria que aparecesse isso no registro. Ai, tá bom. Obrigada, Thaís. Foi gente, ótimo. obrigada pela companhia de vocês, tá? Um beijo. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Bruninha, não saia.